E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Hoje nós estamos aqui com o James e o Fabiano, né, os produtores do Reagente Reaja. Hoje nós vamos falar sobre reagentes colorimétricos para testagens de substâncias. Certo, galera? É isso aí. Então é isso aí. Então roda a vinheta e vamos lá. Bom, gente, então conta um pouco pra gente como que foi a ideia do reagente, o que é esse reagente, de onde veio essa ideia, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu fico feliz, né, de poder estar aqui hoje conversando isso de uma conversa que surgiu há 4 anos atrás, num congresso lá em São João del Rei. Então você chegou e me perguntou sobre, a gente já se conhecia de outras conversas, chegou pra mim e falou, cara, a gente consegue fazer testagem de substâncias hoje no Brasil? Eu falei sim, já conhecedor, né, estudante de química na época, conhecedor de alguns testes que eram feitos para substâncias em laboratório. A gente só então pensou que existissem outros reagentes mundo afora, como existem hoje, e trouxe a ideia para o Brasil, né, desenhada num modelo de testagem, né, para usuários. O Reage, ele surgiu aí tem já uns 5 anos, né? Isso. Ele foi o primeiro reagente do Brasil, né? Outros coletivos, por exemplo, que fazia testagens de drogas na Bahia, mas sempre comprando fora. Às vezes eles compravam, não chegava, demorava para chegar, ficava na alfândega. E o reagente Reaja foi o primeiro do Brasil, né? Exatamente. Isso foi muito legal. E depois que o Reaja surgiu e entrou em alguns coletivos que começaram a fazer, deu um boom, né, de usuários querendo testar, né? E como é que está sendo essa experiência com o Reaja, assim, né? Depois dessa vinda, né, eu cheguei pro Fabiano e falei, cara, vamos pensar numa proposta, né, de elaborar testes simples. E a gente estudou outros modelos de testagem feitos em outros países e pensamos num design de um produto que fosse feito para ser uma testagem rápida, um kit. Ele é para frasco, né? Então a gente tem aqui, o Fabiano vai poder falar agora mais deles, são frascos com um líquido ali dentro, uma tabela de cor, no caso aqui uma luva também, e a própria tampa do frasco utilizada para testagem, né? Sim. Então são famílias de testes, né? Por exemplo, esse aqui é o MEC, que é um teste que analisa MDMA, no entanto também analisa outras substâncias. Temos o teste clássico utilizado para identificação de MDMA, que é o Marquis, né? O Marx, que pega em azul aqui, ou os mais seletivos, por exemplo, Simon, né? Quais testes que vocês têm e que tipo de drogas que vocês testam, Fabiano? Olha, hoje nós temos 8 reagentes disponíveis, entre eles, por exemplo, o Marx, o Mandelin, o Lieberman, que são utilizados para identificação de MDs em geral, balas, né? Alguns cristais também. Eu pensava que o Medellín ele era mais para cocaína, então não é? O Mandelin, ele reage, na verdade ele não reage para cocaína, né? Eu pensei de Medellín por causa de Medellín. Não, mas o específico... Mas casaria muito bem, né? Mas, por exemplo, para cocaína nós temos esse teste, que é o teste de Scott. Que ele é seletivo para cocaína. Ou seja, ele reage para outras substâncias, não reage para outras substâncias, né? Ele reage seletivamente para a cocaína. Então, lidocaína, benzocaína e outros adulterantes que podem ser encontrados, né, no pó, ele não reage. Então essa é a especificidade dele, né? Justamente ser seletivo. Entendi. Fala um pouco pra gente sobre o valor, né? Tem valores diferentes dependendo de tipo de droga, dependendo de tipo de testagem, como é que funciona isso? Bruno, até para facilitar a nossa vida e a vida do usuário, a gente trabalha com valor único, né? Acho que tem diferença no custo de produção, mas a gente prefere equiparar os valores para que fique mais fácil, né? Até para a nossa logística aqui também. Sim. E o custo de cada reagente, se for ver, às vezes o custo inicial pode parecer um pouco alto, né? Nosso reagente ele é vendido na casa de R$ 39,90. Nossa, mas não, né? Tem comprimido de extras que você compra 45, né? R$35, então... não é tão alto assim. E aqui eu digo, é possível fazer até centenas de testagens. Então, sabe? São 10 ml. Então você vai lá, aqui vem 10 ml. Não é um teste para fazer a testagem de uma droga, não. Dá para fazer vários testes com o mesmo reagente que se compra. E isso tem até um porquê, sabe? Nós aqui preocupados com a redução de danos e que as pessoas possam realmente fazer testagens, a gente se importou em oferecer uma quantidade significativa de reagente para que você possa sentir a vontade de testar a droga do teu amigo. Se for na festa, você pode testar também.
Para que você não precisa ficar regulando. Você Só. pode... Você Tem compre bastante, e use, né? e possa Sim. usar à vontade. A gente costuma falar que é uma instrumentalização da redução de danos, né? Você conseguir botar uma possibilidade de pessoas conhecerem substâncias que... Não só se cuidar, e se cuidar do amigo cuidar também, dos né? outros também, né? Aham. Mas isso é muito legal. Bom, e quais tipos de drogas que vocês conseguem testar com esses testes? Olha, Logan, eu falo que a gente tem reagente para algumas classes de substâncias, né? Por exemplo, nas balas, espera-se que contenha a classe dos MDs. Sim. Aí tem o MDMA, tem o MDA, mas muitas vezes pode conter anfetamina. Muitas vezes nem isso, pode conter metilona. Sim. E é justamente aí. A gente fala que o uso combinado dos reagentes oferece uma melhor identificação, justamente para você ter duplos positivos ou... né, e poder confrontar resultados a fim de selecionar ou ter uma maior certeza na substância predominante, né? Sim. Então, por exemplo, se eu quiser, eu tenho um comprimido de êxtase, se eu quiser testar ele, não adianta eu usar só o Marquis, tem que usar outros para poder fazer a confirmação. Isso. Por exemplo, o reagente de Marques, ele, para presença de MD, vamos colocar MD geral, MDXX, né? Aí tem o MDMA, tem o MDA, por exemplo, que são, acho que as mais conhecidas, né? Aqui a gente pode ver que, na presença de MDMA, é possível ver a formação de uma cor roxo bem escura, bem intensa. É que eu não vou pegar a progressão sua vinda, só pegar aqui. Nem. É possível ver uma reação de cor roxa muito intensa na presença de MDMA e MDA. Então, o Marques ele não diferencia essas substâncias. Ah, entendi. O MDMA, né? E o MDA. Seria a metileno dioximetanfetamina e a metileno dioxanfetamina. Elas têm efeitos no organismo levemente distintos. E é interessante que o usuário possa saber, né? Possa entender isso. Ah, tá. Então o ideal seria na mesma bala utilizar o Marquis e o Simon. Separa duas alíquotas da mesma raspagem e você faz um duplo positivo. Entendi, muito massa. Tem um outro, para além do reagente para a cocaína, para o LSD e para o êxtase que a gente falou, né, o MDMA, vocês também têm do canabidiol. Como é que funciona esse reagente? Olha, Logan, esse aqui é um reagente exclusivo nosso. E ele é voltado para usuários de cannabis medicinal, justamente. Que buscam por plantas ou óleos, extratos que contenham CBD. No meu mestrado, quando eu trabalhei com análise de canabinoides, foi possível ver que a grande variedade em relação à composição e que muitos óleos que eram adquiridos como contendo CBD, na verdade eram ricos em THC e continham uma mínima quantidade de CBD. E isso me gerou uma preocupação, sabe? Então nós fomos na literatura, fomos buscar técnicas, né, conhecidas e o reagente para canabidiol, que é esse aqui, na presença de CBD, na presença de canabidiol, ele apresenta uma cor roxa, bem intensa, e que ajuda na identificação. Por exemplo, para selecionar uma planta mais adequada, para selecionar se aquele óleo está adequado para o que o paciente necessita. As plantas de uso recreativo, que a gente vê, de uso adulto, né, elas contêm um alto teor de THC e o CBD está lá próximo a 1%, talvez um pouco menos de 1%. E nessa proporção, o reagente não identifica. Entendi. Então ocorre apenas uma extração da amostra, do óleo ou da planta, e que por sua vez não ocorre a mudança de cor. Então ele permanece amarelinho, da cor do reagente, da cor do extrato mesmo. Então, se for fazer uma outra pergunta para vocês. Então, se vocês quiserem, se as pessoas quiserem comprar o reagente de vocês, como é que entra em contato? Como é que consegue conversar com vocês? A gente tem a nossa página, né? Segue a gente lá no Instagram. Como é que fica? Como é que tá o Instagram? Reage Reagentes. Legal. Entra em contato, pode mandar um direct lá. A gente está preparando o nosso e-commerce. Acredito que em breve já estará disponível também. Eu passo para vocês. Vocês mandam para todo o Brasil? Para todo o Brasil, né? A gente faz a gente faz parceria com grupos de redução de danos também que queiram adquirir o kit completo também, né? Sim. E usuários também, todos aqueles que tiverem interesse. A gente manda para todo o Brasil, temos sempre a pronta entrega, todos os reagentes e estamos sempre disponíveis. Também para tirar dúvidas, né? Porque muitas dúvidas surgem no momento da testagem. Às vezes você não conseguiu entender muito bem o procedimento, teve alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente que a gente, né, dentro do possível responde, né? É muito interessante o relato de como acontece o processo também, não é só uma foto às vezes que define, né, mas é a vivência e a interpretação de ter feito aquela testagem, né? Acho que e isso é bom para identificar só
se a substância é ou não. A pessoa fica muitas vezes em dúvida porque é a primeira vez que ela está testando. Sim. Uma coisa importante também é que mesmo que o sujeito, aqui, né, falar um pouco questão da redução de danos, né, mas mesmo que o sujeito teste e mesmo fazendo 2, 3 testes para identifique de fato é MDMA e tal, uma coisa importante, mesmo identificando que a sua substância é MDMA, é fracionar, né? Porque você consegue, por exemplo, aqui ter uma noção do produto predominante, mas não tem como saber a dosagem do comprimido, né? Então, mesmo sabendo que é MDMA, é importante fracionar também, né? Sim, e aos poucos para não ser surpreendido, né? Porque nem toda surpresa é agradável, né? É, justamente. Eu acho que vale ressaltar também que esse é um teste preliminar e que dano positivo não garante que aquela substância é totalmente segura, né? E nem se há pequenos adulterantes, né? Se há adulterantes ali naquela amostra que às vezes apenas pela cor a gente não consegue identificar. Eu brinco que os reagentes eles servem muito como uma afirmação negativa. Como, por exemplo, você vai lá e testa uma amostra e você pode dizer, aqui não tem MDMA. Mas se ela der positivo para MDMA, possivelmente tenha MDMA. Não é possível... Não dá para assegurar que é 100%, né? Mas se der negativo, eu garanto. Sim. Não tem MDMA. Muito legal. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos ir pro laboratório, onde é produzido a mágica, né? E vamos fazer um teste lá para poder mostrar mais ou menos como funciona. Tá certo? Pode ser assim? Show. Então, vamos lá, galera. Até daqui a pouco. Aqui. James, vai estar pro cinzeiro? Eu não tenho. Ali em cima. Ótimo. E aí, galera, conta pra gente como é que funciona esse negócio de reagente. Mostra pra gente aí. Ó, aqui é fácil. O Reaja, ele já vem nessa embalagem. Certo. Você abre ele. Ele já vem aqui, ó, com uma luva. Importante, pessoal, usem luva, porque o material é corrosível, pode causar um dano aí à sua mão caso você acabe pingando. Então é importante utilizar luva, sempre muito cuidado, né? Vamos lá, vestiu o par de luva. Aqui nas instruções já tem, ó. Já tem a instrução. Você tem que colocar a quantidade suficiente para preencher esse círculo vermelho, bem pequenininho aqui, ó. Isso aqui já é o suficiente para a gente realizar a testagem. Essa quantidade aqui, né? Isso. Olha o tamanhozinho, bem pequeno. Tá. Então, olha só, a gente tem o teste aqui, o teste de Scott, só para pegar como exemplo, né? Eu já coloquei minhas luvas, mas ele vem com a luva, com o manual de testagem, né? Indicando ali a presença da cor, que tem que gerar, e o reagente. E juntamente ao reagente vem a tampa, claro, né? Com a superfície de teste internamente. A gente vai testar aqui um comprimido de codeína, né, um analgésico comercial comum, e a gente vai separar aqui. Ele é meio alaranjado, mas isso devido ao pigmento do próprio comprimido, né? A codeína ela não tem muita cor, assim, mas... E aí a gente vai testar 2 alíquotas dessa raspagem aqui que eu tô fazendo, ó, ali dá pra ver. Um pouquinho. Uma quantidade bem pequena. Certo. Então eu vou fracionar ela em 2, assim. Já é pequena, você vai pegar... Não precisa de muito mesmo, Não precisa né? de muito, né? Só um pouquinho aqui. Tem que ter uma noção da quantidade que você for colocar, né? Claro, para testar. Mas eu tô separando, fazendo 2 montinhos aqui separados pra gente identificar se é mesmo codeína. Daí a tabela de cor você vai ter que ver qual reagente combina melhor pra identificação daquilo lá. Vamos ver então se a indústria farmacêutica tá mentindo mais pra gente, lá, né? Ó, com codeína. Vamos lá, olha só, aqui então a gente tem o reagente Marquise e o reagente Lieberman, né, que o Fabiano tinha mencionado anteriormente. A gente vê aqui que ele funciona para diversas substâncias, para MDMA e tal, e pega a codeína aqui embaixo, ó, foca aqui embaixo, uma variação de um roxo indo para um vermelho indo para um roxo intenso, assim, aqui, né? numa fração de 30 segundos. E para o reagente Lieberman, que é um outro reagente para também identifica diversas substâncias, tem uma outra cor específica que gera aqui, que é esse verdinho musgo, né? Um verde meio escurinho, mas que ele aparece aos poucos. Tá certo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Beleza. E aí? Bom, e agora a gente vai testar então aqui. Vamos tentar qual que você vai testar primeiro? Vamos testar primeiro o reagente Marquise. Teoricamente ele tem que ficar... Ele tem que ficar roxo. Vamos lá então. Vamos ver se ele fica Vamos pegar para esse primeiro montinho aqui. Eu já coloquei as luvas, né? Ainda é importante porque às vezes fica gotejado aqui um pouquinho. Esse reagente tem ácido, por isso que é importante que a gente sempre se preserve com a luva. Limpe depois a superfície com papel, né? Mas ó, vamos ver se a reação acontece, se vai ficar roxo. Pinga 1, 2 gotas aqui, 3, espera uns 30 segundos. E ficou roxo.
Exatamente. Massa, muito bom. E agora a gente, bom, várias substâncias aqui também tem roxo, por exemplo, reage quase da mesma forma que para morfina, né? Como que eu não poderia distinguir isso, né? Sim, inclusive MDMA também fica meio roxo. Fica meio né? roxo. É um outro tipo de roxo, mas é um roxo. Sim. Que às vezes eu não consigo interpretar como só. Por isso que é roxo. tão importante testar com mais de um reagente, para poder ter certeza como é que vai ficar. Entendi. É isso que a gente estava falando antes dos duplos Olha, positivos. ficou bem roxão, né? hein? Ficou roxo e deu identificação positiva de que é codeína. Perfeito. E a gente pode agora, com o segundo reagente, fazer um duplo positivo, né? Eu vou ver agora com codeína para esse outro reagente. E não vai ficar com a mesma cor, obviamente, porque é um outro reagente. E aí ele, teoricamente, vai ficar um verde musgo. Um verde musgo. Vamos lá, então, para o reagente de Lieberman fazer essa análise. Vamos ver. Pingo ali 1, 2, 3 gotinhas, só para... Sim. Na verdade, pinguei bem mais, umas 5 ali, só para dar volume, né? Sim. Mas para parecer melhor, tem um verde meio musgo, né? Perfeito. Meio marrom. Ó, e a reação ela vai prosseguindo quanto mais tempo ficar, né? Então, quanto mais tempo ficar aqui, esse roxo vai tender um preto e esse verde também vai tender um preto. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bacana. Massa. Então, deixa eu virar a câmera aqui. Espera só um minuto. É isso aí, brother. Valeu. Muito obrigado por ter participado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês. E quem gostou aí do vídeo, dá um comentário, dá um like, um curtida. Nunca sei como é que é essa parada. Segue no canal. Quem tiver dúvida, coloca aqui embaixo. Vou botar esse maluco aqui, deixa eu focar nele, para ele poder responder as perguntas de vocês, tá certo? Então, tá certo, brother? É isso aí. Então até a próxima. Valeu, galera. Até mais.